não teve guerras, né? Então teve uma vida mais tranquila. Sabemos também que teve problema com seus filhos, porque ele teve uma posição errada e a sua esposa também. Ele gostava mais de um filho, né, do Esaú, e a sua esposa gostava mais do outro filho, que era Jacó. E essa preferência acabou trazendo a eles um problema sério, porque tanto Esaú saiu para um lugar distante, viveu longe deles, como Jacó, que foi lá para a terra de onde Abraão tinha saído, né, para arranjar uma esposa, e ficou por lá com inimizade com o seu irmão, e tanto um como o outro então saíram de casa e eles acabaram ficando sem os dois filhos, por causa da preferência que deram, acabaram ficando sem os dois. Então teve esse problema, mas Isaac, no seu contexto geral, foi o homem que teve paz, tranquilidade, viveu mais tranquilo que os outros patriarcas. Então na parte 1, Isaac vai para Gerar por causa da fome. Tópico 1, a intenção de Isaac. Tópico 2, as promessas em tempos de crise. Tópico 3, a obediência de Isaac. Tópico 1, então, a intenção de Isaac. A decisão de descer ao Egito parecia ser a melhor opção. Em tempos de fome e escassez, as pessoas tendem a tomar decisões que envolvem mudança. Querem mudar de localidade, de país, de emprego, tentando escapar da crise. Não existe nada de errado em querer mudar e livrar-se das dificuldades. Porém, toda mudança deve ser feita com a orientação de Deus. Nunca tome decisões sem antes orar e consultar o Senhor. Ouça a voz do Pai Celestial. Temos um Deus que fala e que tem prazer em nos orientar. Ele não nos quer andando de um lado para o outro sem direção. Então, se Deus chega para Isaac e diz não desça ao Egito, é porque ele queria descer para o Egito. Veja bem, não tem aí para onde correr, né? Então nós temos aí a certeza que a intenção de Isaac era ir ao Egito, era seguir os passos do seu pai Abraão. Quando Abraão, né, veio a descer ao Egito e foi também para a terra de Gerar. Os dois locais onde Abraão esteve para fugir então da fome são os mesmos locais escolhidos por Isaac para ir, devido a uma fome também na sua época. Então Deus o impede de ir para o Egito. Se fosse coisa boa ir para o Egito, Deus não teria interferido. Mas tanto na vida de Abraão, Deus não queria que ele fosse para o Egito, como agora também não quer que Isaac vá ao Egito. Então veja só que agora ele toma providência direta de impedir Isaac de fazer o mesmo que seu pai fez. Então Isaac deveria ter aprendido com o erro do seu pai, mas ele resolveu seguir a mesma coisa, os mesmos passos, mesmo que sejam passos errados, ele decidiu seguir. Então Deus o impede de fazer isso. Mas como ele já estava na terra de Gerar, então Deus vai tratar com ele ali para levá-lo de volta ao plano original de Deus, que é que ele ficasse em Canaã. Então veja bem que não é a nossa atitude independente de Deus que vai melhorar a nossa vida. Não é nossas próprias forças que vão nos dar aquilo que Deus quer para nós. Então a gente pode correr para todo lado, pode mudar de cidade, de país, fazer de tudo e não vai adiantar. Nós vamos ter tribulação, problemas, angústias, né? Porque estamos fora do plano de Deus. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar no plano de Deus. Vamos passar por aflições, tribulações, angústias, tal, perseguição, tal. Vamos. Deus não disse que nós não vamos passar por isso. Mas tudo isso é o quê? É um treinamento para nós. Então, vamos passar por um período difícil, mas lá na frente tem lá a bonança, né? O plano de Deus para nós é de coisas boas. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer ver os seus servos doentes ou necessitados, sem ter o que comer, o que vestir. Nada disso. Deus tem sempre um plano bom na nossa vida. E dentro desse plano, Ele vai
fazer o quê? Vai nos usar para ganharmos almas para Ele. Então Ele vai nos colocar no seu plano direitinho, devagarinho, né? Muitas vezes parece assim uma coisa demorada demais, que a gente começa a desesperar, né? A pensar que não vai acontecer nada, que não vai dar certo, que vamos passar necessidade, que não vamos ter o que comer, o que vestir e tal. Essa é a maneira humana, né? Então nós temos que viver por fé. Então nós vamos acreditar em Deus e temos que esperar o momento certo. Deus está providenciando tudo. Então existe um caminho a seguir e nós temos que ficar aí dentro do plano de Deus, tranquilos, sem desespero e sem procurar conseguir alguma coisa através do pecado. Tópico 2. Promessas em tempos de crises. Havia fome na terra. A crise estava instalada, mas os céus não estavam e não estarão jamais em crise. O Senhor apareceu a Isaque e renovou-lhe as promessas que haviam sido feitas ao seu pai. Mesmo em tempos de escassez, o filho da promessa ouve a voz de Deus que lhe assegura: serei contigo e te abençoarei. Gênesis 26:3. O Deus de Isaque é o nosso Deus. Ele não mudou e também deseja abençoar sua vida. Não importa se um país está em meio a uma crise política e econômica. Para Deus não existem impossíveis. Então estava ali uma crise diante de Isaque. Havia fome na terra. Ele tinha família para cuidar, servos, servas, gado. Então ele precisava tomar uma providência. Então ele deveria ter orado, buscado em Deus, esperado em Deus a solução. Mas ele toma a providência de seguir os passos do seu pai. Então ele pensa: ó, meu pai, nessa situação aqui, ele desceu ao Egito. Ele foi para Gerar, 2 lugares que ele esteve. Então eu vou fazer a mesma coisa. Então veja só que Deus aparece a ele. Então Deus diz para ele: eu serei contigo, te abençoarei. Tenha fé, isso que Deus está dizendo para ele, né? Mas ele obedece a Deus então em parte, assim como seu pai, na hora de sair de Ur dos Caldeus, obedeceu em parte. Saiu, mas levou seu pai, levou seu sobrinho. Depois nós vamos ver que ele toma também a atitude de ir ao Egito e depois vai a Gerar. Então ele não vai ao Egito, mas tem o problema de ir, né, de estar ali na terra de Gerar. Ao invés de ele voltar imediatamente para Canaã, ele fica ali um tempo e Deus vai providenciando então para que os invejosos filisteus o empurrem de volta para Canaã. Então não importa se nós estamos passando por crise financeira em nosso país, Deus está no controle de tudo e Ele vai cuidar de nós, vai nos dar o sustento que nós precisamos. E Deus vai usar os meios que Ele deseja. Geralmente Deus usa o quê? Até as pessoas que nem crentes são. Às vezes usa os crentes, mas quando os crentes se fecham, Deus usa aqueles que não são crentes. É uma coisa interessante isso. Deus primeiro ele bate na porta dos seus filhos, né? É os seus filhos que ele vai usar. É interessante isso, que quando Deus vai ajudar alguém, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade financeira, um empresário, por exemplo, está passando uma dificuldade financeira. Deus envia alguém que está passando por uma dificuldade financeira muito pior para pedir ajuda a essa pessoa. É interessante isso. Aí a pessoa fala assim: eu que estou precisando de ajuda, como é que eu vou ajudar fulano? E ele não sabia que era uma chance para Deus abençoá-lo. Ele teria que tirar do que ele quase não tinha mesmo para ajudar o outro. Aí é uma oportunidade que Deus está lhe dando. E a pessoa não entende. Muitas vezes Deus abençoa a pessoa que nem crente é, porque ele viu que ajudando os filhos de Deus, ele seria abençoado. E realmente foi. Olha só como é que acontece. A maioria dos crentes não entende isso. Que Deus quer abençoá-lo, mas ele precisa abençoar aqueles que estão passando por dificuldades. Ele não entende isso. Quando o crente vai pedir ajuda a ele, ele fecha-se
porque ele acha que ele está precisando de ser ajudado, não vai ajudar ninguém. E era uma chance que Deus estava dando para ele de abençoá-lo. Aí o que Deus faz? Vai atrás de um descrente, que o descrente enxerga que precisa ajudar o Filho de Deus. E aí a bênção que era para o crente vai para o descrente. Por isso que o crente olha assim e fala, mas Deus só fica prosperando as pessoas que nem crentes são. É por causa disso, que eles abriram o coração para ajudar os necessitados da casa de Deus. E já o próprio crente não enxergou isso, não ajudou. Vamos então no tópico 3, a obediência de Isaac. Assim como seu pai, Isaac era obediente. Se Deus estava dizendo que não era para descer ao Egito, ele obedeceu. A obediência a Deus nos faz prosperar, mesmo em tempos de crises. As escolhas erradas e a desobediência geram maldição, como está em Deuteronômio 29, 21. Se você deseja contar com a provisão divina até chegar à Canaã celestial, seja obediente. Não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Obedeça a Deus. Então veja bem que Isaac precisava superar a obediência de Abraão, né? Nós vamos ver que Abraão não obedeceu integralmente a Deus, fez coisas erradas, andou por lugares errados, embora tivesse fé em Deus, embora muitas vezes obedeceu a Deus, né? Então teve os seus erros, os seus acertos, e no contexto geral, vamos dizer assim que Abraão foi um exemplo de homem que obedeceu a Deus, que temeu a Deus e que todo o tempo ele esteve com fé em Deus. Ele confiava que Deus ia trazer uma solução, que Deus ia ajudá-lo, né? E que Deus, por fim, traria a bênção que ele havia lhe prometido desde que ele saiu de Ur dos Caldeus. Então, ele obedeceu, em parte, nós sabemos, mas obedeceu, teve sempre a fé em Deus, foi chamado amigo de Deus e então ele poderia ser um exemplo para Isaac. Agora Isaac não poderia copiar os seus erros e Deus foi dando um jeito para ele não fazer isso. Então Isaac olhou, né, aquela fé do seu pai e copiou então aquela fé. Ele confiou em Deus e aceitou o plano de Deus, se encaixou nesse plano e seguiu com o plano de Deus avante. Então ele foi um exemplo aí de homem tranquilo, manso, né? Não arranjou confusão e foi seguindo então a orientação de Deus. Então aí a maior virtude aí do Isaac nesse momento foi obedecer a Deus e não descer ao Egito. Então assim também nós devemos fazer. Confiar em Deus, obedecer a Deus. Quando Deus nos traz uma orientação, nos dá uma ordem, então nós devemos seguir essa ordem, essa orientação e não sair daí, não procurar no Egito, sempre lembrando isso, não procurar no Egito a solução. Não procure através de pecado, de coisa errada, conseguir a sua vida financeira melhor. Espere sempre em Deus. Parte 2, então, crise com os vizinhos. Tópico 1, crise em Gerar. Tópico 2, Isaac semeou em Gerar. Tópico 3, a inveja dos vizinhos. Tópico 1, então, crise em Gerar. Depois de ouvir a voz de Deus, dizendo-lhe para não descer ao Egito, Isaac se estabeleceu em Gerar. Os homens daquele lugar se encantaram com a beleza de Rebeca. Gênesis 26, 7. E perguntaram a Isaac quem era ela. Com medo de ser morto, Isaac disse que ela era sua irmã. Gênesis 26, 7. A atitude de Isaac foi semelhante à de seu pai. Gênesis 12, 13. Parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou nesse momento. Isso nos mostra que somos humanos imperfeitos. Estamos sujeitos a errar nos momentos de crises. Isaac errou. Abimeleque mostrou a Isaac o perigo que lhe havia ocorrido, pois qualquer um daquele lugar poderia ter tomado Rebeca como mulher, cometendo um grande delito. Então veja só que Isaac, mesmo tendo ouvido a promessa de Deus, que Deus cuidaria dele, né? Que ele confiasse em Deus, mesmo assim, então, ele comete aí um deslize, né? Ele parece tentar resolver sua situação com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência, sabedoria, independente de Deus. Isso é um perigo que todos correm, de na hora de uma crise a pessoa tentar resolver do seu jeito, sem consultar Deus, sem depender de Deus.
pensando ser inteligente, ser sábio, né?